tarde, meninos, tudo bem? Vamos à nossa correção suplementar, página 36, tá? O exercício 3, ele fala assim: André começou a preparar mudas para plantar. Observe os 4 canteiros e responda as perguntas. Então, ele tem 4 canteiros, os 4 canteiros são iguais, né? A gente consegue perceber, tem as mesmas quantidades de mudas. E eles são formados por linhas e colunas, né? Por grupinhos. Aí, se a gente observar, em cada linha, que é o que está aí na horizontal, em cada linha eu tenho 7 plantinhas. E em cada coluna, que é o que está na vertical, que a gente fala que está em pé, né? Eu tenho 10 plantinhas. Então, eu tenho 7 plantinhas em cada linha e 10 plantinhas em cada coluna. Aí a pergunta é: quantas mudas há em cada canteiro? Se a gente observar isso, eu tenho 7 por 10, e a gente lembrar lá do princípio multiplicativo, do algoritmo da multiplicação, quer dizer, a gente vai lembrar que basta multiplicar, né? Eu vou multiplicar as 7 plantinhas que eu tenho em cada linha com as 10 plantinhas que eu tenho em cada coluna. 7 vezes 10, 70. Então, em cada canteiro desse, eu tenho 70 mudas. E a letra B, quantas mudas há ao todo? Bem, se eu tenho 70 mudas em cada canteiro e são 4 canteiros, é 70 mais 70 mais 70 mais 70, que é a mesma coisa que 70 vezes 4, né? 70 vezes 4, 280. Então, são 280 mudas no total. O exercício número 4, ele fala para você efetuar mentalmente as multiplicações. E depois você escrever o resultado. Então, é para fazer de cabeça. Você vai fazer 9 vezes 10. 9 vezes 10, 90. Sempre que eu estou multiplicando um número por 10, eu ando com a vírgula, você não consegue enxergar a vírgula aí. Mas ela existe em todos os números. Ela fica do ladinho direito aí quando ela não aparece. Aí você anda com ela para a direita. Nesse caso, basta dizer que você acrescenta um zero a mais, né? Então, 9 vezes 10, eu vou acrescentar um zero à direita, vai ficar 90. 90 vezes 10, aumento mais um zero à direita, vai ficar 900. 900 vezes 10, 9.000. E a mesma coisa a gente faz com a letra B. 87 vezes 10, aumenta um zero, acrescenta um zero do lado direito, 870. 870 vezes 10, 8.700. 8.700 vezes 10, você acrescenta mais um zero, 87.000. Então, era para fazer o cálculo mentalmente e colocar essas informações, né? A número 5. Use o que você sabe sobre os fatos básicos da multiplicação e da divisão para estimar a quantidade de dígitos que terá o resultado das seguintes operações. Então, isso aqui é para você fazer também, quando diz a palavra estimar, estimativa, você vai estimar quantos dígitos terá essa resposta, né? Esse cálculo todo aí. Aí você vai observar que toda vez que você multiplica aí, 7 vezes 9, vai deixar um algarismo embaixo, né? E passa um emprestado por outro 9, do 299. Depois, 7 vezes 9 de novo, independente do resultado, você vai deixar um algarismo e vai passar o próximo. No último, que é 7 vezes 2, 7 vezes 2 é 14. 14 tem 2 algarismos. Então, quando eu multiplico 7 vezes 9, eu vou deixar um algarismo só. Quando eu multiplico 7 vezes 9 de novo, eu deixo mais um algarismo só. Mas quando eu multiplico 7 vezes 2, é 2 algarismos, que é 14. E aí eu vou acrescentar, claro, o que foi pra cima lá, né? O extra, mas mesmo assim não tem como de 14 passar para o número de 3 algarismos. Então, eu vou somar, eu vou ter quantos algarismos? Eu tenho 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 algarismos. E aí tá dizendo 4 dígitos, né? Eu tenho 4 dígitos nessa multiplicação. Era só para você pensar assim de cabeça. Não precisa nem saber o resultado certo, exato. É só quantos algarismos, né? Quantos dígitos tem essa multiplicação. E aí, se eu tô multiplicando 70 vezes 299, o que eu fiz foi aumentar um zero, né? Foi como se eu tivesse multiplicado por 10. Se eu aumentei um zero aí à direita, no resultado também vai estar aumentado à direita mais um algarismo, tá? Um zero. Então, ao invés de 4 dígitos, vai ter 5 dígitos. A gente sempre aumenta mais um algarismo quando a gente está multiplicando aí por 10, por 100, por 1.000. A gente aumenta esse zerinho aí. Então, seria 5 dígitos. A letra C é 1.005 dividido por 3. Aí você vai observar, se eu fosse dividir 1.005 por 3, eu teria que começar olhando os dois primeiros algarismos, né? Eu ia olhar o 10.
porque o 1 não consegue dividir por 3, então eu ia olhar o 10. O 10 dividido por 3 dá um algarismo só, né? Que é o 3, que não dá para dividir exato, mas se transforma em algarismo só. Então, eu peguei 2 algarismos, dividi por 3 e transformou em um algarismo só. Os outros, toda vez que eu descer um algarismo, eu vou ter que colocar um no quociente. Então, eu continuo com eles. Então, vai ficar um algarismo desse 10, mais um algarismo quando eu descer o 0, mais um algarismo quando eu descer o 5. Vou ter 3 dígitos, né? 3 algarismos. Sempre eu olho que os primeiros que eu usar, se eu usei 3 algarismos direto, ele vai virar um só no quociente. Se eu usei um algarismo, ele vira um só. E o restante é normal, eu conto normal. A letra D é 5.475 dividido por 5. É a mesma coisa, só que aí você vai observar, o 5, que é o primeiro algarismo do 5.475, ele já divide por 5. Então, eu já vou usar ele. Então, o 5 já vai ser um algarismo no resultado, e os outros, cada um vai ser um também. 1, 2, 3. Então, eu pego o 5 mais os outros 3 algarismos, eu tenho 4. Então, eu tenho 4 dígitos. Isso é para fazer mentalmente. Eu estou falando um jeito meu de pensar, na forma como a gente pode achar esses resultados de forma mental, mas se você tem outras formas, também pode, ok? Uma outra forma de pensar seria você arredondar os números. 7 vezes 299, você pode pensar em 7 vezes 300. 7 vezes 300 é mais fácil fazer a conta, né? A gente sabe que é 2.100, então eu sei que vai ser um número bem próximo. Então, eu sei que está próximo de 2.100, tem 4 dígitos. Você pode pensar também arredondando todas essas aí, né? E aí também dá certo, tá beleza? E a outra página que era para fazer era só o exercício número 6, tá? O exercício número 6 fala resolva as multiplicações usando o algoritmo formal. Bem, era só para você fazer a multiplicação simples. Então, eu acho que aqui não tem um grande segredo, não. É só você fazer a continha de multiplicação, mas dá uma olhada se você acertou, tá? Confere. Não é para olhar a 7 aí, ó, porque depois vocês vão ter que fazer ela. Olha só a 6, e depois vocês tentam fazer a 7 sozinho. Você pode usar depois aqui o vídeo para conferir se você acertou, né? Mas não para copiar. Então, era isso do suplementar, meus amores. Meus amores, os outros exercícios era a página 108 a 112. Porém, a gente fez a maioria delas em sala de aula virtual, né? Conversando entre nós. Essa página mesmo, ela já foi toda feita. Então, a gente vai pular, tá? Mas eu coloquei aqui para os alunos que perderam a aula poder dar uma olhadinha no gabarito. Dá um pause aí, você consegue observar o gabarito, tá bom? Essa daqui também a gente fez ela toda, né? Ficou faltando a letra B, que era para identificar semelhanças e diferenças entre os dois, apesar de que a gente também conversou sobre isso. E a gente também acabou respondendo de certa forma, né? Aqui a gente não fez, aqui eu deixei para vocês fazerem em casa, então vamos corrigir. Número 9. Em uma quadra de esportes foram organizadas 32 fileiras com 18 cadeiras cada uma. Quantas cadeiras há nessa quadra? Meu bem, meus amores, se tem 32 fileiras, cada fileira tem 18 cadeiras, isso vai formar um retângulo, né? De 32 por 18. Quando a gente quer descobrir o total que a gente tem dentro desse retângulo ou de um quadrado, basta a gente multiplicar a linha vezes a coluna. Então, bastava eu fazer 32 vezes 18. Aí, 32 vezes 18 é 576. Então, a resposta certa seria 576. A número 10 diz o seguinte: para responder aos itens a seguir, imagine, então você vai imaginar, que você possui 1.234 bolas. Você vai registrar os cálculos no seu caderno, porque não cabe aqui também nesse pedacinho, tá? Aí tá aqui. Ao organizar as bolas em 10 linhas, com a mesma quantidade de bolas em cada linha, quantas colunas serão formadas? Sobrará alguma bola? Olha só, se eu estou organizando as bolas em 10 linhas, eu estou separando elas em 10 linhas, a operação que eu estou fazendo aqui é uma operação de divisão. Eu estou dividindo essas bolas em grupos de 10.
Então, eu pego 1.234 e eu divido por 10. Quando você fizer essa operação, você vai ver que dá 123. E ainda sobra resto. Sobra 4 bolinhas de resto. Se dão 123, significa que eu consigo fazer 123 grupos, ou nesse caso, 123 colunas de bolas organizadas, né? De 10 em 10. E vão sobrar 4 bolas. Então, a resposta seria essa. Ok? A letra B fala assim: ao organizar as bolas em 22 linhas, com a mesma quantidade de bolas em cada linha, quantas colunas serão formadas? Sobrará uma bola? Então, é a mesma coisa. Eu estou organizando elas em grupos, eu estou dividindo as bolas em grupos de 22. Então, eu estou dividindo por 22. Você vai pegar, fazer o cálculo no seu caderno, né? Você já deve ter feito. 1.234 dividido por 22. Isso dá 56, então eu tenho 56 colunas formadas e sobram 2 bolas. 2 bolas não conseguem fazer parte disso, ficam no canto, sobrando. Letra C. É possível organizar as bolas de maneira que formem um quadrado, ou seja, dispô-las em um mesmo número de linhas e colunas? Em quantas linhas e colunas elas poderiam ser organizadas? Olha só, quando ele pergunta isso, se é possível organizar um quadrado, o mesmo número de linhas e colunas, ele quer saber, existe um número que ele, vezes ele, dá 1.234? Porque quando a gente organiza em quadrado, a gente multiplica linha vezes coluna. Se a linha e a coluna for a mesma, é o número vezes ele mesmo. Não existe nenhum número que ele vezes ele mesmo dá 1.234. Então, não é possível organizar. Aí a resposta ainda continua. Elas poderiam ser organizadas em 35 linhas e 35 colunas. Porém, sobrariam 9 bolas. Mais próximo que eu posso chegar de usar todas as bolas seriam se eu usasse 35 linhas e 35 colunas. Multiplicar elas aí, ia sobrar ainda 9 bolas fora desse quadrado. Mas para dar uma divisão exata, para não sobrar nenhuma bolinha, não tem como. Letra D. Para organizar as bolas em 30 linhas e 14 colunas, quantas delas deverão ser descartadas? Descartadas é o que eu não vou usar. Então, primeiro, para eu saber quantas eu não vou usar, eu tenho que saber quantas eu vou usar. Então, se eu estou usando 30 linhas e 14 colunas, é só eu multiplicar 30 vezes 14. 30 vezes 14, eu vou chegar no meu resultado, né, no meu resultado final, e aí eu vou observar quantas sobraram. É só pegar 1.234 menos a quantidade de bolinhas que eu não consegui usar, que no caso é 420, né? Porque 30 vezes 14 dá 420. Então, eu uso 420 bolinhas. Então, quantas eu vou ter que jogar fora? Eu vou jogar fora 1.234 menos 420, que é 814 bolas. Então, é isso que vai ser descartado. A letra E, ela fala assim: para organizar as bolas em 140 linhas e 8 colunas, quantas delas deverão ser descartadas? Então, é o mesmo pensamento. Você vai fazer 140 vezes 8, tá? 140 vezes 8. Quando você fizer este cálculo, você vai lá, 8 vezes 0, 0, 8 vezes 4, 32, né? Você vai ver que dá 1.120. Então, dá 1.120. 1.120 bolinhas é o que você vai utilizar. O que sobra é o que você vai descartar. Então, você faz 1.234 menos 1.120. São descartados 114 bolas. Então, 114 bolas eu vou ter que jogar fora, descartar. Então, seria essa a resposta. A número 11, ela fala assim: Antônio é agricultor e armazena as laranjas de sua plantação em caixotes, que são organizados em linhas e colunas, dentro de um galpão. Cada caixote comporta 38 laranjas. Então, eu tenho vários caixotes enfileirados e dentro de cada caixote tem 38 laranjas. Ao final da colheita, os caixotes estavam cheios e organizados em 25 linhas e 32 colunas. Quantos caixotes haviam no galpão?
Quantas laranjas havia ao todo dentro deles? Então, primeiro vamos ver quantos caixotes. Se os caixotes estavam organizados em 25 linhas e 32 colunas, é só eu fazer 25 vezes 32, que dá 800. Então, são 800 caixotes. Mas se em cada um dos caixotes tem 38 laranjas, em cada um deles tem 38, 38 mais 38 mais 38 mais 38, 800 vezes, porque eu tenho 800 caixotes. Então, 38 vezes 800, 30.400 laranjas. Então, haviam 800 caixotes no galpão e 30.400 laranjas no total. Este outro aqui, a gente fez o exercício número 12 já, né, em sala de aula, online. O exercício número 13 é para vocês fizerem no caderno, tá aqui embaixo só para ter a correção, mas é para efetuar no caderno, porque não cabe, né, fica mal feito. E os resultados da multiplicação são esses. Então, dá uma olhadinha, dá um pause aí no vídeo e dá uma olhadinha se você acertou o resultado das multiplicações, tá? Não precisa fazer, claro, com essa setinha nem nada disso. Isso aqui tá só explicando a continha para vocês, tá? O exercício 14 a gente também fez. O exercício 15, ele não tá com o gabarito aqui, então eu vou mandar para vocês as respostas aí. Apesar de que vocês podem também olhar na calculadora, né, a resposta final, mas eu mando para vocês. E o exercício 16, a gente também já fez. Então, a correção dos exercícios que ficaram para casa são esses. Qualquer dúvida, vocês entram em contato comigo, tá bom? Beijos e até!